Antes de mais nada, quero agradecer daqui da tribuna do Senado as manifestações do Acre inteiro e daqui, de colegas também, por conta dos problemas de saúde enfrentados na minha família, por conta da enfermidade do meu pai, e que já, se Deus quiser, na próxima quarta-feira vai estar voltando ao Acre, daqui um pouco, amanhã deve estar voltando a São Paulo, e deve estar voltando para o Acre, terra que ele tanto adora. Agradeço a todos. Queria também daqui lamentar e prestar da tribuna do Senado toda a solidariedade aos familiares, aos amigos de Rio Branco, de Sena, que sofreram junto com todos nós o registro de um gravíssimo acidente automobilístico na BR-364 entre Sena Madureira e Rio Branco, que em decorrência desse acidente perdemos 6 pessoas. Foram 6 mortes, uma verdadeira tragédia, e lamentavelmente no Brasil os acidentes de carro envolvendo motos se multiplicam a cada dia e exigem certamente de todos nós legisladores, dentro do possível, mesmo tendo limitações, mas um aperfeiçoamento da legislação ligadas ao trânsito. Queria também, antes de fazer o meu pronunciamento, dizer que essa é uma semana muito especial para o nosso país, porque vamos estar inaugurando a Rio+20. É mais uma oportunidade que o mundo, o Brasil e todos nós temos para nos reencontrarmos com o equilíbrio no planeta, da atividade humana relativa ao uso dos recursos naturais. Vou me pronunciar certamente ao longo da semana sobre esse tema. Mas o que me traz à tribuna do Senado, senadoras e senadores, é para fazer um registro de que nessa semana temos o privilégio de estarmos celebrando 50 anos da transformação do território federal do Acre em Estado. Já se passaram 50 anos de uma história de luta do nosso povo. E eu queria contextualizá-la dentro do tempo regimental. O Acre é o primeiro território federal da história do Brasil. Até a anexação das terras acreanas ao Brasil pelo Tratado de Petrópolis, que completa 108 anos no próximo dia 17 de novembro, não havia na legislação brasileira qualquer menção a esse sistema. Portanto, o sistema territorial foi criado de encomenda para o Acre e depois se espalhou com a criação de territórios, no caso, o território do Amapá, Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha. O que pode, à primeira vista, parecer motivo para orgulho, absolutamente não é. O regime político implantado no Acre foi uma coisa, no mínimo, estranha, já que tínhamos recém-criado a República Federativa do Brasil. E nem poderia ser diferente. Os brasileiros do Acre, que tinham lutado tanto para retirar essas terras do domínio da Bolívia e do Peru, viram seus sonhos desmoronar. A insensatez do governo federal desconhecia completamente as necessidades daquela população. Com a criação do território federal do Acre, seus habitantes foram condenados a serem cidadãos de segunda categoria. Não podiam ser votados ou votar em seus governantes, não podiam estabelecer suas leis, nem arrecadar seus próprios impostos. Viviam dos repasses do governo brasileiro. O Acre não possuía nenhum dos direitos dos outros estados brasileiros. Parecia um castigo por ter lutado tanto para fazer parte da República Federativa do Brasil. Os nossos heróis acreanos, que lutaram tanto para estender as fronteiras do Brasil e para fazer da Amazônia uma região importante para o nosso país e para o mundo, sempre tiveram muitas dificuldades até alcançar a sua autonomia administrativa e política. Prevaleceu a ganância sobre a imensa riqueza proporcionada pelos impostos arrecadados pela exportação da borracha acreana, que deviam encher os cofres públicos federais, como acontecia. Mas o povo acreano nunca se conformou com essa situação e, mais uma vez, foi à luta, da mesma maneira que fez com a Revolução Acreana. Em 1910, aconteceu em Cruzeiro do Sul a primeira revolta autonomista, que durou 100 dias, mas o movimento foi sufocado pelas tropas federais. Em 1912, foi a vez de Sena Madureira realizar sua revolta autonomista,
mas durou pouco. Por falta de apoio das outras cidades acrianas, o movimento também não teve êxito. Em Rio Branco, a capital, fechou o ciclo das revoltas, no fim da mesma década. Foi uma guerra quase que desconhecida entre os dois lados da cidade de Rio Branco. O fim do ciclo da borracha e a crise econômica que se abateu sobre o Acre nos anos 20 e 30 não foi suficiente para acabar com os anseios autonomistas. Prova disso foi a criação da Legião Autonomista no início da década de 30. Foi somente no fim da década de 50 que a criação do Comitê Pró-Autonomia sinalizou com a possibilidade concreta de acabar com a tutela federal sobre a sociedade acriana. E depois de 5 anos de intensos debates políticos, coube ao presidente João Goulart, e na época tínhamos como primeiro-ministro Tancredo Neves, não sei se o senador, hoje senador Cristóvão, já estava como funcionário federal trabalhando, mas foi quando João Goulart, presidente, e Tancredo Neves, primeiro-ministro, a partir da iniciativa do então senador Guiomar Santos, que foi sancionada a lei no dia 15 de junho de 1962, que transformou o território federal do Acre em Estado. Foram 5 anos de um belíssimo debate que consta nos anais dessa casa. De um lado, os que eram contra a autonomia política e administrativa do Acre, do outro lado, os que buscavam essa autonomia. E o Senado Federal, inclusive, por iniciativa do presidente Sarney, quero agradecer ao Fernando César Mesquita, toda a equipe, fez um belíssimo documentário que deverá ser exibido ainda agora como parte da programação das comemorações de 50º do Acre, um documentário que resgata toda essa história desse importante processo legislativo e pioneiro processo legislativo vivido por essa casa, o Senado Federal. Como prêmio por esses 58 anos de luta autonomista, a sociedade acriana pôde pela primeira vez eleger deputados constituintes e o seu primeiro governador constitucional, no caso, José Augusto de Araújo. Obviamente que logo depois entramos num período muito difícil, né? E tivemos aí essa autonomia de novo ferida, com a chegada do regime militar. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu aproveito aqui essa oportunidade e queria dizer que para mim é uma satisfação enorme, como acriano, eu que sou um apaixonado, um daqueles acrianos apaixonado pela história de minha terra. Deus me concedeu a honra de ter sido governador do Estado exatamente quando o Acre completou 100 anos da Revolução Acriana, que foi um evento fundador de nossa sociedade, e também de ser hoje senador da República pelo Estado do Acre, justamente quando se comemora o cinquentenário da história da democracia do Acre. Ou seja, no aniversário de 50 anos em que o território do Acre foi elevado à categoria de Estado e pôde, enfim, exercer o direito de escolher seus governantes, como falei ainda há pouco. E eu queria cumprimentar também a presidência do Senado por ter nos dado o privilégio de, no próximo dia 18, eu sou signatário proponente, junto com o senador Aníbal, que preside essa sessão, e outros colegas, inclusive o próprio presidente Sarney, da sessão solene que ocorrerá aqui no Senado no próximo dia 18 e contará com a presença do governador Tião Viana. Queria também dizer que as transformações do Acre foram enormes nos últimos anos, graças às lideranças que nós tivemos, desde o sonhador Chico Mendes, a ex-ministra Marina Silva, governador Binho, o atual governador Tião Viana, governador Tião Viana que, inclusive, com um envolvimento pessoal, ele que, como eu, aprendemos com nosso pai, Wilde Viana, a ter amor e a aprender e a ler a história acriana, a reconhecer a saga desse verdadeiro povo brasileiro que lutou para ser brasileiro. O governador Tião Viana está envolvido pessoalmente na programação que faz parte da celebração do cinquentenário do Acre. Vamos ter um número enorme de eventos em Rio Branco e também aqui em Brasília no próximo dia 18. Queria, por fim, fazer um registro aqui da tribuna do Senado. A nossa homenagem a todos que lutaram pela autonomia do Acre, aqueles que sempre acreditaram no Acre, que quando tiveram oportunidades ou foram chamados, souberam fazer a boa luta para que o Acre possa estar vivendo o momento que vive hoje. Hoje, o governo liderado por Tião Viana
leva adiante um projeto que iniciou comigo e teve sequência com o governador Binho, mas essencialmente sempre foi conduzido pelo próprio povo acriano. Um projeto que mudou a história do Acre, que mudou os indicadores sociais e econômicos do Acre, além dos ambientais, e faz do Acre hoje uma referência de Estado, que desmontou o crime organizado, se reencontrou com a institucionalidade e, mais do que isso, tem um propósito só agora conduzido pelo Tião Viana, que é pelo governador Tião Viana, que é de buscar melhorar a vida do nosso povo e fazer do Acre um Estado à altura de sua própria história. A história do Acre, sem dúvida, é a mais singular história dos Estados brasileiros, mas ela só é singular porque ela se confunde com a luta da saga dos nordestinos, de pessoas que, das diferentes partes do Brasil, chegaram ao Acre para nos ajudar a construir uma referência de população, de sociedade, e é isso que o Acre vive hoje. Tive a honra de ficar 8 anos no governo e sei que as mudanças que promovemos no Acre são reconhecidas pelos acrianos e acrianas, mas também por toda a população brasileira e até fora do Brasil. E é esse Estado que celebra com altivez 50 anos de sua história. E aqui da tribuna do Senado, na semana em que estamos abrindo solenemente a Rio+20, estou certo de que o Acre é um dos protagonistas dessa autoridade que o Brasil tem na abertura da Rio+20, porque o Acre é pioneiro na busca do desenvolvimento sustentável, de uma economia de baixo carbono e alta inclusão social. O Acre é pioneiro em não abrir mão do cumprimento das leis e da Constituição, a nossa lei maior, quando combateu o crime organizado, quando se livrou da corrupção e quando se livrou também dos piores indicadores socioambientais do Brasil e também econômicos. Hoje o Acre começa a ser uma referência positiva, começa a alcançar indicadores que são referências graças a uma união e uma transformação política que vivemos. Agradeço, senhor presidente, pela compreensão de Vossa Excelência ao meu pronunciamento para que eu possa concluir, e daqui da tribuna parabenizo toda a população acriana com um grande muito obrigado a todos que ajudaram a construir essa saga dos acrianos e essa história tão bonita de um dos estados da Federação da República Federativa do Brasil. Muito obrigado, senhor.